Vamos lá, galera. Mais uma gravação aqui para registrar a minha revisão a respeito da minha implementação do Circuit Breaker. Só que essa implementação é um pouco diferente da convencional. Por quê? Na implementação convencional, geralmente a gente utiliza as anotações em cima do método, algumas configurações aqui no property e já está implementado. A minha é um pouco diferente. Por quê? Porque o código que eu imaginei, para implementar o código da forma como eu imaginei, eu não estou dizendo que é a maneira certa, tá? É a maneira como eu imaginei, eu ia precisar de um pouco mais de controle do escopo do circuito, do escopo do retry, e eu também tive um outro desafio que foi compartilhar as métricas do circuito entre todas as instâncias do meu sistema distribuído. Então, eu posso ter 4 instâncias do mesmo microserviço. Se eu não arrumar uma forma de compartilhar uma métrica comum entre todos eles, o que vai acontecer é que cada instância vai ter a sua própria métrica. Então, de repente, uma instância está no estado aberto, enquanto a outra está no fechado. Então, não há uma sincronia. Então, implementar uma forma de sincronizar as métricas entre todas as instâncias também foi um grande desafio. Por isso essa revisão, né? Então vamos lá revisar aqui junto com vocês, né? O que acontece, galera? Essa minha classe é uma implementação dessa interface de step. Ou seja, quando eu estou orquestrando um pedido, chega num step ou chega num passo que eu tenho que salvar o histórico da compra lá na conta do usuário. Então essa classe aqui orquestra, né? Ela faz exatamente isso. Então vamos lá, começando pelas anotações iniciais, né? Então, primeiramente, eu estou definindo ela como bin, né? Dessa forma, o Spring vai conseguir gerenciá-la e vai me fornecer uma instância dela. Legal? Então, ela também tem aqui a anotação @primary. Por que eu coloquei isso? Dessa forma, eu consigo indicar para o Spring que essa minha implementação V1 é a instância que ele tem que fornecer para uma classe que injetar uma dependência dessa interface Save History Step. Vou abrir aqui uma classe que tem uma dependência dessa interface para vocês entenderem melhor. Então aqui é o meu orquestrador, ele tem um atributo, ele tem uma injeção de dependência daquela interface, mas percebam que não tem nada especificado. Eu apenas injetei a interface genérica. Então como é que o Spring sabe qual implementação ele vai injetar aqui? Através da anotação @primary. Então, quando eu, por exemplo, implementar uma V2, né, uma versão 2, eu simplesmente tiro esse primary daqui e coloco lá na V2. E automaticamente o Spring já vai injetar lá na minha classe a versão 2. Eu nem preciso alterar nada aqui. Legal? Eu poderia colocar um qualify aqui, enfim. Mas eu achei melhor fazer dessa forma. Que aí, dessa forma, eu nem preciso mexer aqui nessa classe. Caso eu vá mudar a lógica de implementação da versão, né? Então, a respeito dessas anotações aqui, eu já falei para vocês. Essa anotação aqui é para o Spring injetar a dependência automaticamente para todos os atributos que tiverem private final. Então, essa é uma boa prática, né? Não se utiliza auto-wired. Pode se utilizar, mas não é uma boa prática. É uma convenção de que não é uma boa prática. Legal. Então, vamos falar aqui sobre esse primeiro atributo, ó. Circuit Breaker Strategy Context. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma classe de contexto. Legal? E para que que eu uso ela? Essa minha classe de contexto, ela é responsável por definir uma estratégia e executar essa estratégia. E onde é que eu uso isso aqui? Eu uso isso aqui bem aqui, ó. Eu vou até minimizar isso aqui para ficar menos poluída a visão. Então eu uso essa classe de contexto aqui no fallback method,
que é o método que é executado quando a minha requisição principal falha. Então, quando a minha requisição que está sendo executada dentro do escopo do circuit breaker falha, automaticamente o circuito aciona o fallback, que é um plano B, um método de segurança. Quando falha, eu executo alguma coisa para impedir que a aplicação quebre, para deixar a minha aplicação mais resiliente. Então, como é que eu utilizo essa classe de contexto aqui no fallback method? Muito simples. O meu fallback method, ele vai executar uma estratégia, ou seja, ele vai executar um plano B conforme o status do circuito. Então, para quem não sabe, o circuito tem 3 status. O estado, né? Estado aberto, estado closed e estado half open. Então, eu tenho um algoritmo para cada estado. Foi assim que eu defini, tá, galera? É minha aplicação. De repente, na aplicação de vocês, só tem 2 estratégias ou só tem uma estratégia. Você não é obrigado a trabalhar com as 3. Eu trabalhei com as 3 porque eu quero me aprofundar no conhecimento e também foi o que eu idealizei para minha aplicação. Legal? Então, a minha classe de contexto, ela vai definir com base no estado do circuito aqui, ó, vai definir com base no estado do circuito que estratégia ela vai setar e depois de setar a estratégia, ela vai executar a estratégia. Beleza? Então essa classe de contexto, ela me permite dinamicamente, ou seja, em tempo de execução, setar uma estratégia e executá-la. Então a gente tem um polimorfismo dinâmico aí, né? Beleza. Além do que, né, um outro benefício é que essa classe ela não precisa conhecer todas as estratégias, porque imagina, se eu tenho 3 estratégias, eu teria que ter 3 injeções de dependência, então a minha classe ia ficar muito mais acoplada, legal? Então a classe de contexto nos traz todos esses benefícios. Então vamos lá. Segundo atributo, Customer Client. Bom, é a minha classe que utiliza a biblioteca OpenFine e que eu utilizo para fazer requisições síncronas. Então, o meu orquestrador, quando ele vai salvar o histórico na conta do cliente, ele utiliza a biblioteca OpenFi e faz uma requisição síncrona para salvar esse histórico lá no outro microserviço. Então, essa instância aqui, né, essa classe aqui que está injetada, ela serve para fazer requisição, para enviar o payload e salvar o histórico. Beleza. Vamos lá. Então aqui eu tenho o terceiro atributo, vamos para ele, né? Esse meu terceiro atributo ele basicamente é a classe que controla as atualizações do Circuit Breaker. Bom, quando você utiliza o Circuit Breaker nas configurações default, ou seja, se você está utilizando ele através de anotação e de configurações aqui no Properties, automaticamente ele já muda de estado, ele já faz toda aquela brincadeira automaticamente. Mas, como eu estou utilizando várias instâncias do meu microserviço, eu tive que bolar uma forma de compartilhar os estados entre as instâncias distribuídas. Então essa minha classe, ela serve para orquestrar toda essa mudança de estado, legal? E ela faz isso utilizando o Redis, né, que é um banco de dados em memória. Então sempre que há uma atualização de estado do circuito, essa minha classe salva lá no Redis e sempre que o meu microserviço for executar o método principal, ele se atualiza no Redis. Beleza? Então a gente fala Redis, qual o estado que está aí? Então ele se atualiza e depois executa, beleza? E a mesma coisa serve para quando um microserviço, de repente, for mudar de estado, ele também atualiza lá o Redis. Ele fala, olha, Redis, atualiza aí que eu estou mudando de estado. Fala para os outros que já é para executar esse outro estado aqui, beleza? Então, essa classe aqui, ela serve para controlar toda essa mudança de estado. Ela é uma classe bem... tem bastante métodos, ó.
beleza? Tem alguns métodos auxiliares também, né? Que é para eu pegar o circuito que eu vou usar. Como assim pegar o circuito que eu vou usar? Bom, eu tenho vários steps, né? Eu tenho o step de salvar na conta do cliente, eu tenho o step de atualizar o estoque. Então, é, cada requisição síncrona tem o seu próprio circuito, beleza? Então, eu tenho vários circuitos funcionando paralelamente e cada um deles tem o seu estado, legal? Então, vamos aqui para o quarto atributo, né? Vocês podem observar que eu já estou utilizando aqui uma anotação diferente, né? @qualifier. Bom, é, antigamente, para eu obter o circuito, eu estava utilizando essa classe bem aqui, ó. Eu estava utilizando essa classe aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ela tem, ela tem aqui na minha classe de gerenciamento. Eu estava utilizando uma classe de registro, ó. É uma classe fornecida pelo Spring, pelo framework, sei lá, pelo Resilience F4J, e ela serve para a gente recuperar uma instância de circuito. Só que eu tinha que instanciar, injetar uma dependência do registry, eu tinha que, enfim, fazer umas chamadas que estavam me incomodando um pouco, porque eu estava repetindo elas várias vezes. E para parar de repetir essa chamada várias vezes, eu já registrei como um bin. Legal? Então, em vez de ficar chamando isso aqui, quer dizer, caçando ele no meu sistema, eu já registrei ele como bin e sempre que. Então, eu não preciso mais ficar chamando ele dentro dos métodos, né? Então, já tenho ele aqui, é um acesso global dele, né? Então, essa anotação qualifier serve para eu pegar um bin que foi instanciado pelo Spring. Para fazer isso, eu criei aqui uma classe de configuração, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Ó, eu tenho um bin para o circuito de cliente e um bin para o circuito de estoque. Então a única coisa que eu fiz foi injetar ele aqui, ó. E aí eu já posso acessar esse bin de dentro de todos os meus métodos. Beleza? Muito simples. A mesma coisa para o retry. Eu criei um bin e acesso eles através desse atributo utilizando a anotação qualifier para recuperar um específico, porque a gente tem mais de um, né? Vamos descendo, galera, que o bagulho é doido e o processo é lento. É, Vamos entrar aqui agora no método principal. Beleza. Então aqui, ó, é o método principal que executa a requisição síncrona para salvar o histórico de compra lá no microserviço de cliente. Então a requisição em si é só essa linha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê? Bem aqui, ó. Ah, porque eu extraí para um método para ficar menos complicado. Legal? Então aqui, ó. Vamos começar do início. Primeiramente, o que que é feito? A gente, primeiramente, captura o status atual que está salvo lá no nosso Redis. Beleza? Então lembra que eu falei que sempre que a minha aplicação vai executar a requisição, ela tem que se atualizar no Redis para saber em que estado o circuito está. Então ela se atualiza. Ó, isso aqui nada mais é que o meu método atualizando o circuito de acordo com o que está salvo lá no Redis. Então ele se atualiza, beleza? Então agora que ele já está atualizado, a única coisa que ele tem que fazer é executar a estratégia com base no estado do circuito. Então, então aqui eu utilizei um switch case, né? Antes de explicar o código em si, eu tenho que falar para vocês que por que eu utilizei switch case. Primeiro, porque o número de casos já está definido. Isso aqui não vai escalar até o infinito. Beleza? Isso aqui não vai escalar mais que isso. Muito pelo contrário, ele pode diminuir. Agora, escalar não vai. Então, eu já eliminei aí um possível padrão strategy, que eu acho que ia ser over. Não tem por que eu implementar um padrão strategy se o número de que eu sei que não vai mudar. Então estaria utilizando um canhão, né, para matar um pernilongo.
Inicialmente eu tinha utilizado o if, só que o if tava muito ruim, sabe? Eu tinha que tava muito com cara de gambiarra. Eu não tinha um padrão default para retornar uma exceção. Cara, esse switch case novo, se eu não me engano, a partir do Java 17, porra, ele permite a gente executar um bloco de código dentro do case. Então, excelente, excelente. Esse switch case aqui caiu como uma luva. Então, então, voltando para a explicação agora. Então, já atualizei o estado do meu circuito, peguei lá do Redis. Então, com base nesse estado, eu peguei lá do Redis, eu vou executar. Ó. Se o circuito estiver fechado, eu executo isso. Se ele estiver aberto, eu executo isso. Se ele estiver meio aberto, eu executo isso, no caso half open, né? E se ele estiver aberto, eu executo o método de contingência. Para quem não sabe, quando o circuito está aberto, quer dizer que a sua aplicação falhou diversas vezes, é o número que você determina. Então, se a sua aplicação, por exemplo, falhar 5 vezes, o circuito abre e, ao invés de ficar executando aquela requisição que está dando problema, ele executa um plano B. No meu caso, o plano B é: eu envio o payload para um RabbitMQ e, posteriormente, eu como é que se fala? Até esqueci a palavra. Eu envio para o RabbitMQ e de forma assíncrona eu reprocesso esse pedido de compra. Então, dessa forma, eu não perco a compra caso o meu sistema falhe. Legal? Então, quando o meu circuit break está no estado fechado, ele vai tentar executar a requisição normalmente, tá, galera? Tá aqui, ó. É esse método aqui, ó, que executa a requisição. Então, ele recebe um DTO de compra, ele recebe uma resposta ali do outro microserviço, recebe aqui o contexto, né? Que no caso é o circuito, é o contexto do circuito que está executando, e o retry, né? Que é para quando a requisição falha, ele tenta mais uma, duas vezes, se falhar, falhou, porque deu merda mesmo, beleza? Então esse método é esse aqui, ó. Eu extraí ele para esse método privado para não ficar muito grande. Eu sei que tem muita gente que não é fã do método privado porque não dá para testar a lógica em si, mas dependendo do caso eu acho válido, a gente consegue testar o resultado. Então, ao meu ver, é válido, beleza? Nesse meu caso, tá? Então esse método é muito simples, ó. Ele está simplesmente, ó, executando essa requisição. Esse código todo aqui que vocês estão vendo, retry, decorate, callable, aí tem aqui passando o retry, passando o circuito também. Nada mais é que eu estou falando, Spring executa essa chamada no contexto do retry e no contexto do circuito. Geralmente isso aqui é muito simples, tá, galera? Você só faz uma anotação lá do retry, do circuito e o Spring resolve tudo para você. Né? A biblioteca, a Resilience, a 4J resolve tudo para você. Como eu expliquei, no meu caso, tá mais programático porque dessa forma eu tenho mais controle e o que eu idealizei é dessa forma, não dá para fazer com anotação, porque a anotação facilita, mas ao mesmo tempo ela limita. Beleza? Vou até dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando o meu circuito está fechado, eu executo, ó, a minha requisição utilizando o contexto de tolerância. Então, eu estou executando o retry, tá aqui, ó. Eu estou executando o retry, tá aqui, ó, o binzinho do retry, bem aqui, ó. E executo o circuit break, ou seja, se a requisição falhar, ele vai tentar fazer o retry e depois vai entrar no circuito. Já se tiver half open, percebam, ó, é circuit only. Eu não executo no contexto do retry, beleza? É minha regra de negócio. Se você acha que é válido, faça a sua. Por quê? O half open nada mais é que um estado em que a gente vai começar a verificar se a gente já pode normalizar, ou seja, se a gente já pode voltar a nossa aplicação para o estado closed. Então, no meu estado half open, eu executo somente no contexto do circuito, ó. Esse método aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então aqui como você pode ver, ó, não tem o retry. Só tem o circuit break, ó. Aqui, ó. Só tem o circuit break, não tem retry. Beleza?
E aí nós vamos para o último estado, né, que é o estado open. Então o que que acontece? Quando o meu circuito está open, eu executo sempre o fallback method, ou seja, eu não vou tentar fazer requisição síncrona. Eu simplesmente vou enviar um payload para uma exchange, a exchange vai rotear para uma fila, e quando o microserviço voltar a funcionar, ele vai consumir essa mensagem e vai refazer o reprocessamento assíncrono da minha compra. Então assim eu consigo aí evitar a perda de uma compra. Eu também vou implementar, falta terminar de implementar uma possível dead letter key, tratar um errinho ali no consumo da fila, mas galho fraco. Então aqui no meu fallback é interessante passar para vocês, ó, como eu falei, com base no contexto do circuito, ele executa uma estratégia de fallback. Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? Então tem tudo isso, ficou bem complexo, né? Por isso que eu estou revisando. Então aqui, ó, meu circuit break, ele tem o padrão strategy, né? E tem aqui, ó, as estratégias. Então, se o meu circuito estiver fechado, eu executo essa estratégia, ó. Tá aqui, ó. Então, se o meu circuito estiver fechado, eu cancelo a compra, beleza? Então, se o meu circuito estiver tá fechado, meu circuito está fechado, eu tentei fazer a requisição síncrona e falhou, eu cancelo a compra. Beleza? Porque eu entendo que possa ser uma falha pontual. Então eu cancelo uma, cancelo duas, cancelo três. Se cancelou três vezes, eu já entendo que é uma falha persistente e aí o meu circuito ele muda de estado. Então ele sai do closed e vai para o open. Tá aqui, ó, vou mostrar o open para vocês, ó, rapaziada. Tá aqui o open, ó. Então ele sai do closed e começa a executar o open, que nada mais é, ó, que o processamento assíncrono. Legal. E Jeff, quando é que ele volta pro closed? Como é que tu faz para saber que o teu microserviço lá que deu BO já normalizou? Muito simples, galera. É o seguinte, eu tenho aqui, ó, uma classe de evento, ó, event. Então, sempre que o meu circuit breaker ele ele entra no estado open, automaticamente o meu sistema define que ele vai passar 30 segundos nesse estado open. E após esses 30 segundos, ele vai passar para o half open, que é o estado que vai checar se o meu microserviço já está funcionando. Então, o Half Open vai fazer algumas requisições. Na verdade, ele vai fazer uma requisição. Se essa requisição falhar, ele volta para o Open. Aí a gente espera mais 30 segundos e aí continua esse ciclo. Se o estado Half Open for um sucesso, ele normaliza e volta para o Closed, beleza? Isso aqui, galera, eu vou falar para vocês. Eu não estou especialista ainda, mas o que acontece? Eu imaginei que assim, pô, mas e se dois microserviços, sei lá, tentarem executar isso aqui e esse tempo ficasse se redefinindo? Tipo, esse aqui executa isso, aí o próximo que pega o estado open vai tentar, vai dar erro e vai redefinir esse tempo. Então ficaria um conflito. Então eu dei dando uma pesquisada sobre isso e eu descobri essa implementação de lock, né? Utilizando o Redis Lock. Que basicamente nos ajuda a evitar, ó, que múltiplas instâncias executem esse código simultaneamente. Confesso para vocês que ainda estou dando uma estudada nisso aqui, porque é novo isso para mim, tá? Então, eu estou inclusive testando para ver se está funcionando corretamente. Até agora funcionou, não deu nenhum problema. Mas confesso para vocês que esse contexto de lock não é o meu forte, mas estou estudando. Então é isso. Então ele fica brincando aí dessa transição entre os estados. Open, half open, closed, executa qual estratégia, executa aquela. E tudo isso, galera, para tornar o nosso sistema mais resiliente. Beleza?
Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Se alguém ficou aí, gostou, né? Quiser saber mais, é só acompanhar aqui, ó, no meu projeto. Vou mostrar para vocês, ó, o meu projeto aqui, ó. Caderneta digital, ó. Eu tô refatorando ele, tá? Porque da forma que estava anteriormente não estava mais me agradando. Não refletiu o meu conhecimento atual. Então tá aqui, ó, o novo fluxo de compra, né? Que eu fiz aqui no Drill.io. Então é isso. Valeu e fui.